Olá e sejam bem-vindos ao The Ring, o programa da Euronews, onde as vozes mais influentes da política europeia debatem as grandes questões da atualidade. Desta vez, numa edição especial, gravada a partir da Nova School of Business and Economics, em Lisboa. Esta semana vamos falar das eleições presidenciais em Portugal, depois de uma segunda volta marcada por sucessivos fenómenos naturais extremos que obrigaram ao adiamento das eleições em algumas das freguesias do país. Portugal ainda está a digerir os resultados que fizeram de António José Seguro o 21º Presidente da República Portuguesa. A 8 de fevereiro, o socialista de centro-esquerda António José Seguro derrotou o líder do Chega, André Ventura, candidato da direita radical, com cerca de 2/3 dos votos, alcançando um dos maiores resultados da história da democracia portuguesa. A vitória foi clara, as implicações são mais complexas. 10 dias após a segunda volta das presidenciais, há uma mensagem inequívoca. A extrema-direita foi derrotada, mas o panorama político mudou de forma duradoura. A vitória de Seguro resultou de um amplo esforço transversal aos partidos para conter o que muitos consideraram uma deriva autoritária e anti-imigração na campanha de Ventura. Forças do chamado arco da governação, incluindo setores do centro-direita, convergiram no apoio ao candidato socialista para bloquear um avanço populista. Estas eleições refletiram um debate mais profundo sobre a identidade nacional, normas democráticas e o tom da vida pública. Para muitos eleitores, apoiar Seguro foi menos um alinhamento ideológico e mais uma afirmação contra a polarização. Mas o apoio a Ventura revela ansiedades persistentes em torno da imigração, da pressão económica e da confiança nas instituições. E embora o Presidente da República tenha funções sobretudo moderadoras, o voto sinaliza um país a redefinir o seu rumo. A história que Portugal está a contar não se resume por isso a quem venceu. Trata-se de saber quem molda o debate e como uma democracia europeia gera visões concorrentes sobre o futuro. O futuro e o papel do Presidente eleito são os temas que estarão em debate com os nossos convidados de hoje. Vamos então saber quem é quem. Carlos Coelho, político português e antigo membro do Parlamento Europeu pelo Partido Popular Europeu por mais de 2 décadas. Ao assinalar os 40 anos da adesão de Portugal às comunidades europeias, Coelho, que ficou conhecido como o Mr. Schengen, sublinhou a importância histórica desse momento para o país e para a União, afirmando que a adesão à União Europeia valeu a pena, vale a pena e continuará a valer a pena com o empenho de todos. E defendendo que as celebrações devem lançar sementes para o futuro, um reflexo da sua visão de um Portugal ativo e comprometido no projeto europeu. André Franqueira Rodrigues, deputado europeu português do grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas. Representa Portugal no Parlamento Europeu desde 2024 e tem dedicado uma parte significativa do seu trabalho às políticas agrícolas e ao futuro da política agrícola comum, defendendo que esta não pode perder substância nem financiamento adequado. Em janeiro de 2026, Rodrigues alertou que a agricultura não pode ser um detalhe do orçamento europeu, enfatizando a importância de um apoio orçamental robusto e regras justas para garantir a sustentabilidade do setor e a coesão territorial. Carlos Coelho, André Franqueira Rodrigues, muito obrigado. Sejam bem-vindos ao The Ring. Vamos começar com uma leitura dos resultados das eleições. Ora, António José Seguro foi o presidente mais votado de sempre da história da democracia portuguesa. Numa candidatura unipessoal, no entanto, os partidos estão a disputar a leitura dos resultados. André, vamos começar por si. Quem é que sai mais forte destas eleições, o PS ou o Governo? Olá Mariana, agradeço o convite, cumprimentar também o meu Carlos Coelho, cumprimentar as pessoas lá em casa que acompanham. Eu julgo que quem sai mais forte em primeiro lugar é mesmo a democracia portuguesa e as instituições democráticas que, confrontadas com perfis de candidatos muito diferentes, com projetos e visões do país também muito diferentes, escolheram a união em vez da divisão, escolheram a sobriedade em vez da berraria e escolheram responsabilidade em vez de aventura. Naturalmente também penso que o líder do PSD errou quando escolheu um candidato que não federava o seu próprio campo político e errou mais uma vez quando equiparou António José Seguro e André Ventura como dois extremos e errou uma última vez ao dizer que nada muda com os resultados eleitorais destas eleições. Carlos, concorda? Luís Montenegro errou? Não, eu acho que, antes de mais, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com o André. O PSD tinha um candidato próprio e na primeira volta apoiou esse candidato. Acho que isso é perfeitamente normal. Como é perfeitamente normal que na segunda volta, face às oportunidades que se apresentavam, a grande maioria dos dirigentes do PSD tivessem apoiado António José Seguro. Acho isso completamente normal. Acho, aliás,
que a expressão da vitória quantitativa de António José Seguro, como disse bem, o mais votado de sempre, 2/3 dos portugueses, dão uma expressão de consenso nacional a esta vitória eleitoral. E também a circunstância de nós, quando temos um Parlamento, vamos ser completamente sinceros, com uma maioria sociológica à direita, termos eleito um presidente de esquerda, eu acho que faz algum sentido à tese dos ovos. Houve uma noção de equilíbrio que os portugueses quiseram escolher e não foram os portugueses por uma escassa maioria, foram mais de 2/3 dos portugueses que encontraram essa solução. Eu acho que isso é positivo para o país. Mas, de qualquer forma, o governo sai enfraquecido destas eleições. É que Luís Montenegro apelou ao voto em Luís Marcos Mendes na primeira volta e não apoiou António José Seguro. Isso, que apoiasse Luís Marcos Mendes era o normal, era o candidato que saía do PSD, assim como teria sido normal que mais cedo os portugueses não o Partido responderam a esse Socialista apelo. tivesse apoiado António José Seguro e não o tivesse feito tão tarde. Agora, o que eu acho sinceramente é que aquilo que distingue António José Seguro do seu adversário na segunda volta é o apreço pelas instituições e o valor da estabilidade política. E sob esse ponto de vista o Governo não tem nada que recear, porque António José Seguro, estou certo, vai ser o campeão da estabilidade e de respeito pelas instituições. No entanto, é inegável do crescimento, a democracia ficou a ganhar, mas no entanto é inegável do crescimento da extrema-direita em Portugal. Qual dos dois partidos, o PS ou o PSD, tem mais responsabilidade neste cenário? A esquerda, que não respondeu ao descontentamento social, ou a direita, que não ofereceu uma alternativa convincente? Carlos? Não sei, agora é muito fácil fazer o passa-culpas. No governo do Partido Socialista, que antecedeu estes governos da AD, houve algumas vezes uma atitude, eu digo, de comprometimento com o Chega, na medida em que ao escolherem o Chega como principal adversário, deram-lhe um destaque mediático, viu-se isso na Assembleia da República, viu-se isso no debate político, que eu acho que não foi muito inteligente. Agora, concordo, no fundo, com a razão que estava subjacente à sua pergunta. Eu acho que aquilo que permite o espaço do crescimento da revolta nos descontentes à volta de projetos como a extrema-direita ou a extrema-esquerda é a circunstância dos partidos do regime não terem respostas para os cidadãos. Concordo. Se resolvemos os problemas das pessoas, há menos espaço de crescimento para os extremos. Concordo, André? Eu concordo que se resolvermos e tivermos soluções para o problema da maioria das pessoas, há menos espaço para ressentimento e para descontentamento eleitoral. Agora, eu julgo também importante que não haja qualquer equívoco relativamente à posição das diferentes forças políticas. O Partido Socialista, no governo e fora dele, está nos antípodas dos valores que defende o Chega. E julgo que o próprio PSD, na componente social-democrata que ainda tem no partido, também se encontra nos antípodas. O que é um bocadinho um infortúnio é nós verificarmos que atualmente nós temos um chefe do governo e um líder do PSD que não é, nesse sentido, muito fiel à história e à matriz social-democrata que nós estávamos habituados a ver neste partido fundacional da democracia. E é por isso que nós temos também a atender àquilo que foi a resposta das pessoas. E as pessoas têm alguma razão em estar descontentes porque não encontram um conjunto de respostas para problemas como a habitação, para problemas que sentem na área da saúde, mas é preciso também não deixar passar a mensagem de que os 50 anos, a narrativa de que os últimos 50 anos foram negativos e representam um retrocesso no nosso país, tem que ser combatida porque não representa minimamente a verdade histórica. Montenegro devia ter apoiado António José Seguro nesta segunda volta. Não, o líder do PSD achou que, não estando o PSD ou um candidato seu presente na segunda volta, devia ter uma atitude de neutralidade. Eu respeito essa posição. Mas também não impediu que vários dirigentes, eu próprio, a doutora Leonor Beleza e outros, tivessem manifestado o seu apoio a António José Seguro. E é compreensível que José Luís Carneiro tente capitalizar esta vitória para o PS? Eu julgo que é perfeitamente compreensível que o secretário-geral do Partido Socialista, aliás, como todos os socialistas, estejam satisfeitos com esta vitória, que, repito, é uma vitória, em primeiro lugar, de António José Seguro e é uma vitória das forças democráticas. Aliás, eu quero saudar todos aqueles que, à direita do PS, na segunda volta não tiveram qualquer tipo de equívoco, nem tiveram nenhuma insegurança em manifestar, como é o caso do Carlos Coelho, em manifestar o apoio a António José Seguro. Eu julgo que isto é positivo, porque quando está em causa um discurso que é disruptivo relativamente às instituições democráticas, nós não podemos ter qualquer tipo de hesitação e lamento que o líder do PSD tenha equivalido
quer o António José Seguro, quer ainda o André Ventura. Acho que isto não foi um bom serviço que o Luís Montenegro prestou à democracia na Houve Europa. vários outros. Recordo do Luís Marques Mendes, que apoiou claramente António José Seguro na segunda volta. Recordo o professor Cavaco Silva ou o Dr. Paulo Por isso Portas. comecei exatamente por saudar as personalidades de direita que o fizeram. Várias pessoas de áreas diferentes, mas que estiveram nessa linha. E a expressão dos 2/3 é o resultado disso. A expressão dos 2/3 é o resultado disso. Senhores, vamos seguir em frente. António José Seguro herda um país politicamente diferente dos seus antecessores, portanto uma Assembleia tripartida. Nós vamos ter que nos habituar a governos minoritários nos próximos tempos. Essa é uma realidade que nós estamos a ver na Europa toda. Portanto, a polarização e a fratura nos parlamentos, a criação de mais soluções que passam por coligações e menos por partidos sozinhos nos governos, já se tem notado nos últimos anos na Europa, não é de agora. Em Portugal chegou um bocadinho mais tarde, se calhar temos que viver com isso. Mas que são, por norma, governos mais fracos. Eu não digo que são governos mais fracos, são governos que têm mais problemas de coesão, alguns têm mais problemas porque há tensões internas quando há vários partidos no governo, isso é relativamente normal, outros têm maior estabilidade. Agora, isso não me preocupa muito. O que me preocupa é que, face a essa realidade, precisamos de mais soluções nas políticas, e na política portuguesa também, que levem a consensos, levem a compromissos, levem à capacidade das pessoas trabalharem umas com as outras e não uns contra os outros. Isso pressupõe que os governos sejam capazes de dialogar, mas que o Presidente da República também ajude a isso. Muito bem, nós terminamos aqui o primeiro round. Vamos agora dar início ao segundo. Agora é a hora dos nossos telespectadores terem uma ideia de como é que são feitos os debates no Parlamento Europeu, onde os deputados se desafiam diretamente um ao outro e, como tal, os senhores vão poder fazer perguntas difíceis. Neste momento, vamos começar pelo André. Qual que é seu? Eu gostaria de perguntar ao Carlos Coelho, que é uma pessoa consensual, moderada, se não ficou impressionado com a lógica apaziguadora de Luís Montenegro face ao líder do Chega nestas últimas eleições. Relembrando, aliás, a frase de Winston Churchill, que dizia que apaziguar alguém radical era como alimentar um crocodilo na esperança de ser o último a ser devorado. Não acha que Luís Montenegro corre o risco de ser devorado pelo Chega com tanto apaziguamento como foi o caso destas últimas eleições? Eu não vejo a política portuguesa um pouco como o fosso dos leões no Coliseu na Roma Antiga. Agora, o que eu acho, em abono da coerência com aquilo que estava a dizer há pouco, eu acho que é necessário haver respeito institucional. E André Ventura é dirigente de um partido com uma expressão muito grande na Assembleia da República, é neste momento o segundo maior partido na Assembleia. Portanto, eu creio que o Primeiro-Ministro, ao falar com o presidente desse partido, deve ter respeito por aquilo que ele representa. Como fez António José Seguro no debate da segunda volta. Quando o debate arriscava-se a resvalar, ele disse: vamos respeitar, porque eu amanhã, como Presidente da República, vou ter de o respeitar como Presidente do Chega. Eu acho que essa atitude faz a diferença. Carlos, agora a pergunta é sua. Eu queria perguntar ao André, ao Sr. Deputado, como é que ele vê a realidade das eleições. Isto é, em Portugal nós elegemos um europeísta. António José Seguro sempre foi um europeísta à sua vida e ainda é membro da direção da nossa Europa. Vai deixar de ser quando assumir funções como Presidente da República. Agora, noutros países não é assim. Eu pergunto como é que vê a evolução das políticas nacionais, por exemplo, na Hungria e na França. Vejo com muita preocupação, para responder diretamente, e aliás, num fenómeno que tem sido cada vez mais agravado de recuo das democracias liberais e de um aumento das figuras autocráticas. Nós temos vindo a assistir, nos últimos 15 anos, a este movimento de aumento de autocracias, diminuição das democracias liberais. E é por isso que é importante, julgo eu também no nosso país, termos uma pedagogia que contraria aquela que é a narrativa que se procura espalhar, de que com a democracia o Estado sai mais fragilizado e as pessoas têm menores soluções do que aquelas que tinham. E é por isso que penso que, um pouco por toda a União Europeia, nós temos que fazer um caminho no sentido de privilegiar o fortalecimento das instituições democráticas e, sabendo nós que há eleições em 8 países na União Europeia este ano, o que eu espero é que as forças moderadas, quer do centro-esquerda, quer do centro-direita, possam prevalecer nestes combates eleitorais a bem da União Europeia. André, próxima pergunta também é sua. Eu gostaria de saber, na opinião do Carlos Coelho, que é uma figura incontornável da história do parlamentarismo português no Parlamento Europeu, se tivesse que escolher 2 dossiês relevantes
para o Presidente da República ter em consideração nesta nova configuração e nos novos desafios que a União Europeia tem pela frente, que dossiês escolheria nos quais Portugal não pode efetivamente falhar? Carlos. O André tem mais conhecimento da matéria agora, porque está no centro do jogo político no Parlamento Europeu. Mas se eu tivesse de escolher 2 dossiês, escolhi em primeiro os recursos próprios da União. A União tem um problema de subfinanciamento, não é possível fazermos mais omeletes com menos ovos e, portanto, encontrar novas fontes de rendimento, novas fontes de financiamento é essencial. O discurso e a narrativa dos recursos próprios tem que estar na primeira linha. E eu sou suspeito, porque durante muitos anos acompanhei essas áreas no Parlamento Europeu, mas acho que o cerne da alma do projeto europeu está na liberdade de circulação. Está na capacidade de nós sermos cidadãos em qualquer espaço da União. Podemos viajar, podemos estabelecer, podemos estudar, podemos fazer aquilo que quisermos e sermos tratados como cidadãos e não como imigrantes. Olha, a análise... O Carlos teve um papel relevante. Fui o Sr. Schengen durante alguns anos. A análise dos desafios do espaço Schengen hoje, salvar o espaço Schengen que está ameaçado, creio que é outra prioridade que deveríamos eleger na Europa. Muito bem, Carlos. A próxima pergunta é sua. O André é membro de 2 comissões muito importantes na agricultura e nas pescas e acompanhou aquilo que aconteceu com o Mercosul. O Parlamento Europeu adiou na prática a ratificação do Mercosul. E a pergunta que lhe faço é como é que vê isso? Qual é a razão que leva uma maioria parlamentar a afirmar-se quando aquilo que seria lógico seria a Europa diversificar os seus pontos comerciais? Face à situação geoestratégica que vivemos até com aliados, nossos aliados há muitos anos, não faz nenhum sentido, a meu ver, estarmos a prejudicar o acordo com o Mercosul. Como é que vê esta equação e como é que justifica a decisão do Parlamento? Vejo com muita preocupação, como o Carlos certamente saberá, sou um defensor da necessidade da União Europeia redesenhar as suas políticas de aliança, de reforçar a sua presença noutras geografias e um acordo que está há 25 anos a ser negociado, a União Europeia, sobretudo numa fase em que temos uma tensão cada vez mais latente nas relações transatlânticas, só tem a ganhar em assinar acordos como o Mercosul e como aquele que assinou quer com a Índia e aqueles que estão em preparação agora no futuro com a Tailândia e com a Austrália. Julgo por isso que a União Europeia está numa situação difícil, por um lado, com esta pressão geopolítica, mas, por outro lado, isto significa que temos aqui uma oportunidade que o Parlamento, no meu entendimento, não aproveitou, certo, ao adiar a decisão relativamente ao Mercosul. Parece-me que não faz justiça ao trabalho que tinha sido realizado ao longo do tempo, é negativo para a União Europeia, para a União Europeia e também é fruto de muita desinformação. Aqui também se nota a importância da desinformação na influência que tem nas decisões políticas. Mas eu gostava agora de introduzir uma nova voz a este debate, até porque estas eleições não acontecem no vazio e o que se passa em Portugal é importante para a Europa e, como tal, os sinais internos são seguidos com atenção em Bruxelas. Foram vários os líderes europeus que enviaram os parabéns a António José Seguro pela vitória. Um deles foi António Costa, presidente do Conselho Europeu, e passo a ler: felicito António José Seguro pela sua eleição como presidente da República Portuguesa e desejo-lhe os maiores sucessos no exercício do seu mandato. Os portugueses demonstraram hoje o seu apreço pela democracia, reafirmando Portugal como um pilar do humanismo europeu. Carlos, António Costa fala do apreço dos portugueses pela democracia. A democracia esteve de facto em causa nestas eleições? Olhando para aquilo que estava em causa, parece-me evidente que o candidato que ganhou é mais portador dos valores democráticos, do pluralismo, do consenso, do respeito, do que o outro. E, portanto, sob esse ponto de vista, pode-se dizer que ganhou a democracia. André, durante anos Portugal foi citado como uma exceção à vaga populista na Europa. Ainda continuamos a ser essa exceção? Eu julgo que os números desmentem o carácter de excepcionalidade que Portugal teve nos últimos anos, infelizmente. Agora, o que me parece importante é que nós consigamos encontrar soluções dentro das instituições democráticas, dentro do espaço político da moderação, para responder às inquietudes e às preocupações dos portugueses. E também julgo que o Estado tem aqui um papel importante, que é um papel de combater a desinformação e impedir que ela mine por completo o debate público. E julgo que esta é uma das causas e efeito relativamente ao declínio que nós temos assistido na democracia um pouco por toda a União Europeia. Muito bem, muito obrigada, meus senhores. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já a seguir com mais um duelo político.
Olá e sejam bem-vindos ao The Ring, o programa da Euronews, onde as vozes mais influentes da política europeia debatem as grandes questões da atualidade. Desta vez, numa edição especial, gravada a partir da nova School of Business and Economics em Lisboa, com a participação de Carlos Coelho e André Franqueira Rodrigues, a quem eu agradeço já a participação. Ora, meus senhores, António José Seguro herda um país que, apesar de bom desempenho macroeconómico, vive a braços com uma grave crise da habitação. Por isso pedi agora a vossa ajuda na leitura deste próximo gráfico que vamos passar. Segundo o Eurostat, os preços da habitação em Portugal registaram uma das subidas mais acentuadas da última década. Entre 2015 e 2024, o preço das casas aumentou 143%, enquanto o salário médio bruto cresceu apenas em 36%. Ora, o tempo não atenuou esta tendência, os preços voltaram a subir em 17,2% no segundo trimestre de 2025. Por isso, resumindo, Portugal foi o país que liderou a subida dos preços da habitação na União Europeia, seguido da Bulgária e da Hungria. Ora, Carlos, que leitura é que faz destes números? Bem, faço duas leituras. Primeiro, uma leitura de urgência. Nós temos realmente um problema de habitação em Portugal, isso é sabido, não tem novidade nenhuma, o que obriga os poderes públicos a ter respostas. É necessário aumentar a resposta pública da habitação, é necessário facilitar a aquisição, é necessário facilitar o mercado de arrendamento, mas temos que ter soluções concretas que envolvam o Estado Central e que envolvam as autarquias locais. Mas a segunda questão, para mim é clara, creio que o André concordará, é que hoje o problema da habitação não é apenas um problema nacional, isto é, não há só um problema de habitação em Portugal. Há na França, há na Espanha, há na Estónia, há na Alemanha. Ele é diferente em função de cada país, mas pode-se dizer que todos os países da Europa estão confrontados com o problema da habitação, ou seja, há espaço para uma resposta ao nível europeu, à escala europeia, que ajude os governos nacionais, ou às vezes as autarquias locais, a dar resposta a este problema. André, mas eu gostava de ouvir a sua opinião sobre se o crescimento dos votos em André Ventura nestas eleições foram um reflexo da insatisfação da franja mais jovem da população. Eu gostaria de acrescentar a este dado que referiu um outro dado, é que os jovens portugueses são também, no cômputo da União Europeia, daqueles que saem mais tarde de casa, exatamente porque têm essa dificuldade de encontrar habitação acessível, o que dificulta em muito a emancipação jovem, a constituição da família, enfim, o seu projeto de vida. E por isso julgo que esta é uma matéria que é urgente no nosso país, mas como disse e bem o Carlos, não se circunscreve ao nosso país. Razão pela qual no Parlamento Europeu estamos mesmo a avançar com um programa para a habitação acessível. Apesar da habitação não ser competência exclusiva da União Europeia, há uma percepção clara de que a União Europeia tem que fazer mais e tem que fazer mais depressa no sentido de ter soluções complementares para apoiar e resolver uma crise que se está a espalhar pelo continente e que depois tem um impacto social e eleitoral muito profundo, porque há um descontentamento cada vez mais generalizado e se nós olharmos para aquilo que tem sido o resultado eleitoral um pouco de todos os países da União Europeia, verificamos que os mais jovens são aqueles que se deixam seduzir mais facilmente pela crítica e pelo ressentimento, porque também se percebe que não têm visto soluções para os problemas com os quais estão confrontados. Mas neste tema, para a resolução destes problemas, PSD e PS não estão de acordo, certo? Em que sentido? Não estão de acordo nas medidas a serem tomadas. Por exemplo, a liberalização do mercado. Há um conjunto de medidas que é preciso também ter noção. Não há uma varinha mágica, não há soluções instantâneas que possam resolver de imediato o problema. Agora, esta é uma área que tem que ter soluções que são, em certa medida, mistas, quer na lógica do mercado de arrendamento, quer na lógica do incentivo à habitação, na questão relacionada com a bonificação dos juros, na melhoria de oferta do parque público habitacional, no qual o nosso país é dos países que tem um parque habitacional público mais reduzido no contexto europeu. Portanto, nós temos que fazer mais para responder aos problemas das pessoas, mas também temos que falar a verdade aos portugueses e perceber que, por mais que se faça, não se vai conseguir resolver um problema que foi-se acumulando ao longo de anos num curto espaço de tempo. Concorda com estas propostas feitas pelo PS? Não, eu acho que é desejável que, sobretudo no plano da Assembleia da República, haja a capacidade de aproximar posições dos diversos partidos, incluindo entre o PS e o PSD, e o mesmo no Parlamento Europeu. Ou seja, quer na resposta nacional, quer na resposta ao nível europeu, é essencial que haja um consenso alargado. Porquê? Porque o ciclo político das legislaturas, seja a legislatura nacional, seja a legislatura europeia, é mais curto do que a eficácia destas medidas, ou seja, estamos a falar de medidas com alcance temporal que ultrapassam a legislatura. E, portanto, tem que haver um compromisso entre partidos diferentes.
Meus senhores, estamos quase no final do nosso programa, mas não vamos embora sem passar ao nosso quinto e último round. Ora, neste round nós vamos introduzir aqui mais rapidez nas perguntas. Vão ser perguntas de resposta sim ou não, sem qualquer justificação. É possível? Muito bem, vamos a isso. A mesma pergunta para os dois. Vamos a isto. Começamos com o Carlos. Carlos, estas eleições são um ponto de viragem para Portugal, sim ou não? Todas as eleições são sim. André? Sim. André Ventura é o líder da direita? Não. Não. Carlos. O bipartidarismo acabou? Não. Não. Os portugueses usaram estas eleições para castigar os partidos de centro-direita e de centro-esquerda? Talvez. Não. Há hoje maior distância entre os eleitores e os partidos tradicionais? Talvez. Sim. Os partidos têm de repensar a forma como fazem política? Sim. Sim. O primeiro-ministro devia ter apoiado António José Seguro na segunda volta? Só depende dele. Sim. José Luís Carneiro deve apoiar o governo até ao final da legislatura? Depende das circunstâncias. Vamos a ver. Era desejável que o fizesse. Com este resultado, o presidente eleito tem um mandato mais forte do que o próprio governo? São legitimidades diferentes. Sim. O crescimento das forças populistas em Portugal preocupa Bruxelas? Muito. Bastante. O contexto de guerra na Europa exige um presidente mais interventivo? Sim. Sim. Portugal deve alinhar sem reservas com a estratégia de defesa europeia? André? Talvez. É mais complexo do que um sim ou um não. Eu subscrevo, talvez. Última pergunta. Algum dos senhores mudou de opinião ao ouvir o seu adversário? André? Carlos Coelho é uma pessoa do campo moderado, portanto, não mudei de opinião. Temos pontos de convergência que são bastante maiores do que aquele que muitas vezes acontece mediaticamente entre as nossas forças políticas. Eu acho que quem sabe ouvir aprende sempre quando fala com pessoas inteligentes, e é seguramente o caso. Meus senhores, muito obrigada. Isto era um round de sim ou não. Tivemos aqui vários talvez, mas de qualquer forma não posso deixar de agradecer a vossa análise e obrigada a si por nos que esteve desse lado e nos fez companhia. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para thering@euronews.com. Da nossa parte é tudo. Fique bem, tenha uma ótima semana.